inteligência artificial virou uma realidade. No começo, eu lembro, André, que começava-se os debates, mas isso pode ou não pode? Agora esse debate ele está sumindo. E o debate agora é uma realidade. Como nós vamos utilizar isso? E daí um elefante apareceu na sala. Eu percebo que o servidor público, de um modo geral, é, ele está ali na repartição pública, ele olha para o chat GPT, e eu falo do chat GPT não porque é a minha inteligência artificial predileta, mas é a mais popular. Todo mundo, quando fala de Sim. inteligência artificial, lembra do chat GPT. E quando a gente começa a conhecer um pouco mais sobre inteligência artificial, não necessariamente é a ferramenta que a gente mais usa, né? Mas assim, o servidor público hoje, ele chega na repartição e olha para o chat GPT e fala, nossa, eu vou ser substituído por isso. E daí o gestor público, ele começou a perceber que o chat GPT ele está sendo uma ferramenta importante dentro da administração pública. E aí que me vem a primeira pergunta. O que, que você acha que vai acontecer? Você acha que a inteligência artificial vai, na prática, pelos próximos anos, enxugar a administração pública? Ou o servidor público vai ter que se tornar um piloto de inteligência artificial, entender de engenharia de prompt? Fala para nós qual que é a sua percepção sobre o futuro da administração pública e a inteligência artificial. Bom, vamos lá. Eu explicar até como que eu caí no tema, né? Vamos chamar assim. Sempre gostei de tecnologia, enfim, quando era ainda pré-adolescente, eu ganhei um computador que era o 386 DX40, era aquele computador que rodava o Windows 3.11, flop disk, quem é das antigas aí vai lembrar. O único jogo que rodava bem era o Wolfenstein 3D, né, o Michael, e o Doom, né, o Doom que era, você tinha que rodar no DOS, né. Então, gostei de informática, foi assim, amor à primeira vista. Comecei a entender Visual Basic na época. E aí, quando eu entrei no ensino médio, mudei, comecei a gostar bastante de humanas, fui para o direito. E aí sempre me sentiu saudades aquele estudo de tecnologia. Né? Bom, aí a inteligência artificial não é algo que surgiu agora, isso já tem desde os anos 50 lá, com o Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial. Tem até um filme muito interessante chamado The Imitation Game, que quem não assistiu recomendo, um filme que vale a pena para entender a origem, né, da onde surge a ideia de as máquinas pensarem. E, enfim, teve o que se chama de inverno da IA, aí começa a desenvolver a ideia de machine learning, de aprendizado por máquina, e o uso da tecnologia ela ficava muito restrito a especialistas, né, engenheiros de ciência software, especialistas em ciência da computação. Então, nunca foi algo que me interessava, embora a gente utilizasse antes sem saber. Por exemplo, o Waze é uma ferramenta de inteligência artificial mediante machine learning. Né? Bom, aí o que acontece? Né? Em 2022, novembro de 2022, vem o ChatGPT, que você bem comentou, que foi o grande pulo do gato por conta da arquitetura Transformer. Né? Tem toda a lógica técnica. E em 2017 tinha tido um grande paper chamado Attention is All You Need. Então, isso fez com que a inteligência generativa pudesse prosperar, como aconteceu com o GPT. E o GPT teve um ponto de disrupção, porque ele passou a ser uma democratização do uso da ferramenta. Então, não ficou mais ligado à sua parte técnica. Né? Então, como você falou, qualquer um, como nós, podemos utilizar, não, nós leigos. Né? E eu comecei a usar isso no começo de 2023. Né? Então, até o primeiro curso que eu fiz foi na ESA do Distrito Federal, que era o uso do ChatGPT nas atividades jurídicas, alertando alucinações, os riscos. Né? Tinha tido um primeiro caso de um advogado norte-americano que tinha citado precedente inexistente. Né? Então, aí fui entender que é porque a IA ela gera com base em probabilidade, não com base factual semântica. Enfim, tem toda uma justificativa. Mas, enfim, eu fiz esse histórico só para mostrar que de 22 para cá, então a gente está falando aí de 3 anos e alguns meses, a realidade mudou muito. Né? Então os modelos se desenvolveram justamente por conta da questão tecnológica, eu comentei, a capacidade aumentou, né? E surgiu essa preocupação. Né? E agora, quando eu vou ser substituído, né, por uma IA, bom, o que eu respondo hoje, né? Estamos em 2026, no início do ano. Hoje a resposta é não. Agora, eu não garanto que daqui a 5 anos a resposta continue sendo não. Mas respondendo aí é especulativo, não tem como a gente saber como vai evoluir. Mas falando hoje,
especificamente, a IA ela não substitui pessoas, ela substitui tarefas, né? Então, o agente público, o servidor público, ele, para ser substituído, ainda a gente precisa ter uma evolução que não aconteceu, que é um grau de autonomia que a IA não tem. Então, assim, resposta simples, eu não teria medo de ser substituído, mas sim de ter tarefas realocadas. Aí eu pego o exemplo lá do Tribunal de Justiça. Quando eu entrei, uma das primeiras coisas era processo físico ainda, em papel, e tinha um carimbo que era padrão, que era o carimbo de juntada, né? E aí era muito comum cada pessoa fazer o seu processo lá, né? Bom, quem trabalha no tribunal vai, provavelmente, há algumas décadas vai lembrar. Então você tinha o final numérico lá. E quando sobrava um tempo, as pessoas, pelo menos no cartório que eu trabalhei, ficavam carimbando a folha em branco, né? Eu falei, caramba, será que não dá para imprimir isso? Eu fiz um modelinho no Word, imprimi e comecei a juntar, né? Bom, imprimo lá umas 20, assinava lá, juntava. Aí veio o diretor do cartório e falou, não, você não pode fazer isso. Eu falei, mas por quê? Não, porque tem uma norma do tribunal que proíbe. Eu falei, como assim? É o mesmo texto. Eu vou ficar batendo carimbo dele. Não pode. Aí eu falei, tá bom. Por que eu quero chegar nesse exemplo do carimbo? Porque a IA é para acabar com o carimbo, né? Um carimbo metafórico. É para acabar com aquelas tarefas que não é para o servidor público altamente qualificado fazer. O servidor público estuda anos para passar em concurso, aí você dá as mentorias, as aulas. Então é um esforço de tempo e dinheiro enorme para ele chegar lá e bater carimbo, né? Não faz sentido. A IA vai fazer essa tarefa hoje. E aí vai sobrar tempo para ele pensar mais estrategicamente, para ele pensar na atividade fim que ele tem que desempenhar lá para o cidadão. Então, eu acho que esse mindset de substituição tem que mudar para um mindset de aceleração de tarefas repetitivas e manter ainda o servidor lá no circuito, que é o que se chama de Human in the Loop, que é a supervisão obrigatória do ser humano nas atividades da IA.